O primeiro dos 3 gatilhos mais fortes é a autoridade. Esse é um dos mais fortes. Pega como exemplo, se você vai... Bota a grande maioria parte da população, né? Se você vai no médico, a grande maioria da população, se vai no médico e ele fala que você tem isso, muito provavelmente você vai aceitar. Por quê? Porque ele é a autoridade ali no momento. Ele estudou para aquilo, ele é a autoridade. Do mesmo jeito que você, como eu falei aqui na história da chave do carro, é a autoridade na academia. Não tem dessa de você dizer, esse exercício não é bom. E o aluno dizer, não, mas é que eu vi ali com uma blogueira ali que ela faz assim, ela tem uma coxazona grande e tal, eu queria... Não tem dessa. A autoridade passa por cima de qualquer outra pessoa normal, vamos dizer, qualquer palavra normal. Pega essa situação. Eu já vi muito isso. Eu tinha um aluno que contava muito essa história. Ele era aquele aluno que causava briga. Ele tava num bar. Ele tava dizendo que tava num bar. E aí ele tava lá com os colegas dele, bebendo e tal. Até que ele teve uma discussão com um homem da mesa ao lado. E aí nessa discussão, acabou que gerou uma certa briga. Gerou não saiu muito boa a conversa e eles partiram pra briga. Um pouco depois dessa briga ter acabado, vamos dizer assim, depois que já estavam separando, expulsando eles do bar, esse cara que estava do lado fez uma coisa que já era um pouco mais perigosa e um pouco ilegal. E esse meu aluno puxou o distintivo dele e mandou ele ficar quieto. Nesse momento, o cara totalmente parou. O cara parou, largou o que ele estava na mão, parou. Por quê? Ele estava brigando com esse cara ainda igual há 5 minutos atrás. Os dois estavam brigando e não estavam nem aí para o outro. O que foi que mudou no momento que meu colega puxou o distintivo? No momento que ele puxa o distintivo, ele é a autoridade. Então, o poder da autoridade, ele não precisa nem... É tipo... pega o Neymar. Se o Neymar disser, não, esse tênis aqui de futebol é muito bom. Em menos de, 2 meses já foram todos os tênis dessa loja, dessa marca. Então, o poder da autoridade é o poder de você ser relevante na sua área. Você ser um personal, se você for o melhor personal da cidade, o tanto de pessoa que vai atrás de você, você não precisa nem ficar discutindo muito, você vai dizer, não, seu treinamento é isso aqui, por isso. Eles não vão nem querer piar. Então, o poder da autoridade é o poder de você ser um dos mais relevantes na sua área, ser o mais relevante na sua área. Então, vamos lá, pega a história do briga de bar. Os dois caras estavam brigando, nenhum tava nem aí pra o que era o outro. Até o momento de alguém puxar o distintivo. Então, pode botar até Neymar aqui também, que eu acho que vocês... Neymar é uma autoridade no futebol. Qualquer coisa que ele fala em relação ao futebol é capaz de você aceitar. Pelo menos em relação a gosto próprio, as roupas ali e tal. Enfim. Então vamos lá. Já temos o primeiro, que é a autoridade, é o mais forte e é o que você vai juntar tudo isso aqui por seu objetivo ser esse. Você não quer ser o melhor da sua cidade, você não quer ser um dos melhores na sua consultoria, você não quer ganhar mais de 5 mil, 10 mil aí por mês com consultoria, você tem que ser uma autoridade. Teve um caso recentemente, que eu já até falei em outro vídeo, que um personal faturou 1 milhão. Imagina o poder de autoridade que ele tem. Quantas pessoas não confiam nele, não sabem que ele é responsável, que ele tem conhecimento sobre o assunto, e aceitaram e foram para a consultoria dele. Entende? Ele tem um nível de autoridade muito alto, porque ele veio construindo isso na internet. Como é que se constrói a autoridade, Iago? Conteúdo. Então, vamos aqui para o próximo. Galera, próximo é história. E esse eu acho muito importante. Porque quando se trata de online, quando você está no online com a pessoa, você não está presencialmente com ela, você não consegue direito ver ela, não tem aquele contato humano, entende? Não tem aquela ideia humana. E a história, ela é muito boa para gerar relacionamento. E relacionamento é uma das coisas mais fortes na internet. Porque como as pessoas não estão se vendo, elas têm que confiar na outra. E para confiar, ela tem que ter um tipo de conexão. Ela tem que, no meio da conversa, ela, acho que eu já passei por isso. Conheço isso.
ela tem que ter uma empatia, tem que rolar uma empatia. E o poder da história é o poder de gerar empatia. As pessoas se identificam com a história. Então, sempre quando você for criar o seu conteúdo nas redes sociais, você comenta como desenvolveu isso, como teve essa ideia. Vou dar mais uma dica aqui. Vocês lembram lá no começo do vídeo que eu disse: vejam se eu utilizo algum gatilho durante toda essa aula. Que foi que eu fiz bem aqui. E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Em tudo isso aqui, eu contei uma história. Por quê? Porque a história faz vocês se identificar. Quando eu falo Neymar, você conhece o Neymar, você já vai ficar, opa, é verdade, se o Neymar falar que a chuteira é boa, é verdade, eu concordo. Aqui em relação a relacionamento, quem nunca queria um homem ou uma mulher, né? Queria aquele parceiro, mas ele tava ali dando um de difícil. Ou esse aqui, quem viu o vídeo, quem tem esse tipo de aluno, ou já passou por isso na escola, que eu falei, se você já passou isso na escola, de passar e nas últimas 24 horas você tem que entregar o trabalho, entende? Então tudo isso aqui são histórias para melhorar o entendimento de vocês, né, sobre a situação, no caso da prova social, da escassez, reciprocidade, e querendo não gerar empatia, porque vocês vão se identificar com isso, vocês já passaram por algumas dessas situações. Então, o gatilho da história, ele é muito bom tanto para gerar o relacionamento, gerar empatia, porque eu quero estar próximo de vocês. E ainda é bom para você explicar o seu conteúdo. Eles se identificam mais. Eu falando aqui do aluno, imagina você explicando como fazer o agachamento para o seu aluno, e você fala, é porque imagina que você tem muita dor no joelho, aí ele, é verdade, eu tenho dor no joelho. E você sente uma dorzinha aqui na coluna, e eu tenho, ó. Eu tenho uma dorzinha bem mesmo. E aí você vai desenvolvendo a história e ele vai, cada vez mais. Uma coisa é eu dar no seco. Eu chegar aqui e dizer, prova social, pessoas aprovando seu produto. Escassez, copo d'água no meio do deserto, quanto menos é melhor. Quanto mais difícil de conseguir, mais poderoso é. Reciprocidade, você vai ajudar. Você tá entendendo? Tá entendendo isso? Se eu jogar no seco, você não ia ver nada desse vídeo. Se eu contar uma historinha, é mais fácil de digerir o conteúdo. Conteúdo longo é mais fácil, né, de você digerir o conteúdo. Então, o poder da história é muito importante. Você tem muito que usar. Eu vou botar essa aula. Foi o que eu mais usei. Eu vou te explicar depois de mostrar os três como isso foi desenvolvido. Não vou te dizer, a parte chata, a parte técnica. Não, mas exemplos de cada um desses. Não, na verdade, vamos lá. Vou falar agora. Porque vai que você é apressado e já quer pular para o próximo vídeo. Lembrando que está na descrição dos vídeos e as aulas para você aprender a sua consultoria passo a passo e lançar ela para você conseguir os seus primeiros alunos. Então, vamos lá. Autoridade. Eu já lhe disse. Um policial, um médico, uma pessoa que em teoria sabe mais de você, ela vai ter maior autoridade sobre você. Você não vai discutir com ela. Você não vai discutir com o médico o que é isso aqui. Empatia normalmente é o poder de você se identificar. Pega como exemplo o presidente Lula, né? No tempo. Ele se identifica muito com o povo, porque ele era pobre, passou por isso. Então todos os argumentos dele, todos os discursos dele são em torno de gerar essa empatia. Eu sou do povo, eu não sei o que, enfim. Tem toda essa empatia. O poder da empatia. E nossa terceira, mas não menos importante, especificidade. E essa também faz uma grande diferença, até porque está nos três grandes. Especificidade é o ato de você ser detalhista. Não basta você contar uma história. Você tem que ser detalhista. Quando você for contar a história, você vai falar o mais detalhe possível. Meu colega ele estava num bar. Aí o cara que tava do lado, na mesa do lado, tu pode até dizer, na mesa tinha uns panos azuis assim em cima, não sei se vocês já foram num bar, tem esses panos. Eles começaram a brigar, até que um deles puxou um objeto desse peso, dessa cor. Tenta ser o mais detalhista possível nas suas histórias. Quanto mais detalhista você for,
mais a pessoa consegue imaginar, mais empática ela vai ficar. Pegou a ideia? Quanto mais detalhe você der, e mais autoridade você ganha também. Imagina toda essa situação. Vou de novo essa aula. Essa aula aqui, eu falei sobre tudo isso aqui e eu dei detalhes de cada coisinha dessa. Eu dei vários desse tipo de exemplo. Eu não só falei a autoridade, tem o Neymar lá, né? Se ele disser, é bom. Não, eu contei uma história, eu dei outro exemplo, eu dei aqui o da briga de bar. Eu tô sendo específico com cada um. Eu falei isso aqui, ó, banheiro de Nutella. Só que eu falei, ele foi muito famoso com públicos de 14 a 12 anos ali, enfim. Não sei nem se 14, mas enfim. Entende? Então eu falei, o aluno João, eu até falei, você já tiver aquele aluno que dá corda, que ele não faz isso, especificidade. Seja o mais detalhista possível. Vou botar essa aula de novo. Seja o mais específico possível para melhorar tanto a empatia da pessoa com a aula, para ela imaginar melhor o que você está falando, como para mostrar que você é uma autoridade. Porque quando você fala detalhado de algum conteúdo, a pessoa nota que você entende o conteúdo. Não dá para você dar 30 minutos de aula aqui detalhando, sem saber do assunto. Você não consegue fazer um seminário sem saber do assunto, sem ser específico com o assunto. Então, aprendam o poder da especificidade. Sejam detalhistas quando contarem suas histórias. E como seria isso da sociologia? Seria o ato de eu te convencer de algo através da razão. Dizer, o céu é azul por isso, porque tem esse fenômeno químico que acontece isso. Entende? Isso é ser específico, ser detalhado. Não vou dizer, o céu é azul porque tem um negócio lá ali no meio dele que é azul. Uma coisa é dizer, não, tem um químico que mexe com os gases que refletem a luz do ultravioleta e aí deixa ele azul. Entendeu? É o poder de eu te provar com característica. Vamos pegar o mesmo exemplo. Uma coisa é o médico dizer, você tem que tomar esse remédio. Outra é outra pessoa lhe dizer, você tem que tomar esse remédio porque esse remédio vai mexer no seu organismo de uma forma que vai elevar os seus batimentos cardíacos, e por isso vai resolver esse problema que você está sentindo. Até porque um amigo meu... agora você vai com o poder da empatia. Eu tive um amigo meu que passou por essas mesmas dores que você está tendo aí. Ele tem exatamente aí nesse local. E aí ele tomou esse remédiozinho aqui e ficou muito bem depois. Então eu te recomendo bastante esse. Você viu? As 3 histórias, só que usando um poder diferente de cada uma. Para você entender como isso rege a sociedade. Se você juntar tudo isso aqui, você contar uma história específica e você for autoridade no seu assunto, e juntando todos os outros eventualmente, você vai criar um conteúdo muito forte, um conteúdo que vai se conectar com o seu cliente. Então, galera, acabei de te apresentar os 8 gatilhos mentais mais fortes, sendo 3 deles eu especifiquei cada um, 3 deles os mais poderosos, e eu especifiquei cada um deles para você botar em prática ainda hoje na sua criação de conteúdo. Isso aqui não precisa ser em algo específico, pode ser no stories mesmo. Você vai fazer um story, você pensa, acho que eu vou contar uma história. Ou eu vou mostrar uma prova social, mostrar um aluno meu que passou pelo meu treino e foi legal, vou fazer algo surpresa, entende? Então, utilize isso aqui diariamente. Diariamente.